Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos discutindo como os nossos hábitos de consumo podem pôr em risco a sobrevivência do planeta. Nossa conversa é com o professor de Direito Ambiental Itamar Bevilacqua e com a professora Paula Brigger, do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Paula, como nós já estamos aí no final do ano, é possível fazer um balanço dos resultados práticos obtidos até o momento em função dessa celebração, o Ano Internacional da Biodiversidade? Então, o panorama ele não é nada bom, digamos que é bastante preocupante até. No início desse ano, em meados de abril ou maio, saiu um relatório, foi publicado pelas Nações Unidas, o chamado GBO3, que é o Panorama Global da Biodiversidade, é o terceiro relatório, e o cenário é bastante pessimista. Então, das 21 metas que eram para ser cumpridas, nenhuma delas foi cumprida. Existem vários ecossistemas, entre os quais a Amazônia brasileira, que estão no chamado, correndo sério risco de sofrer uma ruptura, um ponto sem retorno, que eles chamam pontos tipping point, eles chamam em inglês. É um ponto de não retorno, quer dizer, haveria uma mudança do ecossistema para um novo estado, com perda de biodiversidade e também do que eles chamam de serviços ambientais, que é um termo que eu até acho que mostra a nossa visão antropocentrista sobre a natureza. Nós enxergamos sempre a natureza como nos prestando serviço. Então, esse seria um problema para nós, mas também seria um problema para todas as outras espécies. E agora houve essa reunião recente em Nagoya, no Japão, a Conferência das Partes, a COP10, e eu não li em detalhes, mas parece que houve alguns acordos, as pessoas saíram razoavelmente contentes, digamos assim, da reunião, com algumas metas, se eu não me engano foram 20 novas metas a serem cumpridas e também um acordo sobre acesso a benefícios, por exemplo, a biodiversidade que é mais rica, em países como o Brasil, por exemplo. Então, se a indústria farmacêutica e outros ramos, setores produtivos, conseguem desenvolver produtos a partir dessa biodiversidade, então ter algum retorno para o país, para a população de origem. Mas ainda também com relação ao que foi colocado antes, são metas para serem cumpridas até 2020. Então, de novo, a gente tem aí um espaço de tempo que eu não sei o quanto, por exemplo, são protocolos, não tem a força de lei, o quanto essas metas serão efetivamente cumpridas. Então, eu acho que a preocupação é muito grande. As zonas mortas nos oceanos cresceram muito, a declínio nos corais, Então, eu acho que a situação é bem preocupante. Certo. Professor Itamar, nós estamos falando de que tudo é muito recente, da falta de tempo e tudo isso. Há quanto tempo e como se deu a evolução jurídica sobre as questões ambientais no Brasil? Sem estar preocupado em fazer uma cronologia exata, Vanderlei, é importante saber o seguinte. Eu, para fins de discussão com os meus alunos, divido em 3 grandes momentos. Um momento que teria iniciado lá pelos anos de 1934, 37, com já uma embrionária legislação nacional que cuidava das águas e das florestas, mas sobre um enfoque mais patrimonialista. Depois nós tivemos uma lenta evolução, passamos praticamente 50 anos sem quase nenhuma grande mudança na legislação brasileira. Ela veio ocorrer sim uma mudança que eu diria fundamental e muito importante em 1981 somente, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa legislação traz, então, uma preocupação que já estava em países mais desenvolvidos, europeus e americanos, que para emprestar dinheiro para o Brasil exigiram, naquele período, que o Brasil desenvolvesse uma legislação mínima de proteção e de políticas em relação ao meio ambiente. E é claro, o grande momento, 1988, com a nova Constituição brasileira, que dá uma configuração muito avançada em termos brasileiros para a preservação ambiental. E se nós notarmos, então, de 88 até os dias de hoje, quantas leis amplas, profundas e que acabam coordenando o desenvolvimento econômico e pessoal das pessoas surgiram de 88 até agora. Ou seja, à medida que a sociedade foi se organizando, à medida que a sociedade foi se conscientizando do seu impacto no meio em que vivia, também as leis foram surgindo. O que falta agora? Que efetivamente elas sejam cumpridas por todos, não como uma imposição legal, mas como algo fundamental para que eu consiga continuar vivendo nesse planeta que é uma joia rara.
Muito bem, eu gostaria de dar um tempo para cada um dos dois poder fazer a sua conclusão, mas nós estamos queimando o horário. Eu gostaria que a professora Paula, em nome dos dois entrevistados, fizesse a sua conclusão. Teria muitas coisas a dizer e a gente até, assim, não estando à vontade, né, como nós estaríamos nas nossas salas de aula, né, às vezes o pensamento fica um pouco pulando de um lugar para o outro, né, mas talvez uma mensagem importante fosse dizer que é imprescindível que cada um faça a sua parte, mesmo que ela seja pequena, mesmo que cada um pense, mas uma pequena ação, como por exemplo, né, hoje eu mencionei, né, que a Amazônia é um ecossistema que está a ponto de sofrer talvez um dano sem volta, né, é um desses ecossistemas ameaçados de ter uma ruptura, né. Um dos principais fatores de matamento da Amazônia, todos sabem, foi declarado pelo próprio ministro Reinaldo Stefanes, é a pecuária, né. Então, deixar de comer carne uma vez por semana, ou 2 vezes, ou eventualmente até abolir, porque nós não precisamos, né? Então a pessoa pode pensar, poxa, mas o que significa eu passar 2 ou 3 vezes por semana sem comer carne, né? Mas isso multiplicado então por milhões de pessoas vai fazer uma diferença muito grande. E assim outros pequenos hábitos que a gente tem, como água em casa, enfim, né? Fechar a torneira, outras, luz. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, mas essa questão da dieta, por exemplo, é bastante importante, né? Até pela quantidade de água virtual também que tem em 1 quilo de carne, que poucas pessoas sabem, né? Cerca de 13 mil litros de água. Bem, professora Paula, professor Itamar, eu agradeço muito a participação dos senhores. Até um outro dia, quando nós podemos voltar e aprofundar um pouco mais a discussão desse tema. Muito obrigado. Será um prazer. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos como os nossos hábitos de consumo podem pôr em risco a sobrevivência do planeta. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!